Então, nós estamos começando. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Estamos começando aqui. Eu, junto com a Ângela, junto com a Cibele, junto com a Priscila, junto com a Vanete. Calma aí, deixa eu ver para compartilhar com vocês. Ops. Alguém poderia me falar se vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver, gente? Boa noite, gente. Vocês estão conseguindo ver? Beleza. Na aula passada, a gente está finalizando essa questão das soluções, a gente está entrando em soluções e misturas. E nessa questão aqui da parte de soluções e misturas, nós vamos ver aqui uma parte sobre estequiometria. E sobre essa parte aqui de estequiometria, vale a pena. Eu só estou lembrando uma coisinha. Deixa eu só. Vocês podem acompanhar aqui. Eu tenho que deletar uns vídeos que é das gravações antigas, porque senão eu não vou ter espaço na gravação que eu estou fazendo com vocês. Espera só um minutinho. Só um minutinho. Voltemos. Então, na aula passada, a gente estava falando sobre soluções e misturas, nós vimos uma classificação sobre as soluções em termos de soluto e solvente, vimos o que era suspensão, vimos o que era dispersão. Suspensão, né, é um exemplo de um sistema homogêneo, de uma mistura, na verdade, de um sistema homogêneo, em que você tem partículas entre 0,05 até 0,5, geralmente 0,25 nanômetros, podendo chegar até 1 nanômetro. De 1 nanômetro até 1000 nanômetros, você tem aqui, só um minutinho, de 0,1 até 1000 nanômetros, você tem uma classificação de dispersões, e quando as partículas têm esse tamanho, a gente não chama de solução, e elas têm umas propriedades que são características, por exemplo, como o efeito Huntington, em que você tem espalhamento de luz, né, pela solução, embora ela possa ser translúcida. E as suspensões que têm tamanhos maiores do que 1000 nanômetros, elas geralmente não são translúcidas. E a gente viu vários exemplos, né, desses tipos de soluções, dispersões e suspensões. E também nós vimos algumas definições em relação a como são feitas essas soluções né, com as definições, né, soluções no estado sólido, soluções no estado líquido, soluções no estado gasoso, envolvendo as interações que nós já tínhamos visto antes, né, as ligações de hidrogênio, as interações de Van der Waals, né, dipolo induzido, que são mais caracterizadas como dispersões de Londres, que são dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo, enfim. E depois nós vimos também um pouquinho da parte, já iniciando uma matemática na química, vimos um pouquinho sobre como se determina uma fração molar, como se determina uma concentração molar, uma concentração em termos de massa, em termos de volume. E agora a gente precisa conversar sobre estequiometria, e a minha ideia é fazer os exercícios da própria prova, tá? Da própria prova, que vale a pena, né, a gente resolver a prova, que ela envolve bastante sobre estequiometria e inclusive eu já postei lá para vocês no AVA. Bem, essa palavra, né, estequiometria, ela vem do grego, né, stechion, que é elemento, e metria, que é medida, e significando a medida dos elementos químicos. Então,
é uma parte da química que estuda a quantidade ou que define um estudo referente à quantidade ah, de substâncias dentro de reações e suas transformações. Né? Então, ela está relacionada com essas quantidades, as substâncias e suas composições. Ah, e a primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente vai estudar sobre estequiometria é saber que uma reação química ela precisa estar balanceada. Balanceada em termos do número dos seus elementos químicos, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Tudo que está do lado esquerdo de uma seta, né, ou seja, do lado esquerdo, a seta que, enfim, antes, né, da ponta da seta, do lado do esquerdo é o lado dos reagentes, e a ponta da seta, ou para onde a seta aponta, é o produto. Então, para onde a seta está apontando é o lado do produto, a sua parte anterior é o lado dos reagentes. Bem, para que a gente possa entender esse balanceamento de equações, existe uma definição que é bastante importante, ela está um pouquinho mais para frente, eu gostaria de falar para você, porque está intimamente relacionado essas coisas que eu vou falar agora para vocês. A primeira é a lei da conservação de massa. A lei de conservação de massa de Lavoisier diz o seguinte: você tem uma reação química aqui. Essa reação química, perceba que você tem elementos químicos como carbono, hidrogênio e oxigênio. No final das contas, esses elementos químicos eles não se perdem, você não destrói esses elementos químicos. Na verdade, você tem uma recomposição, uma reorganização desses elementos químicos, mas o hidrogênio, o oxigênio e o carbono continuam do mesmo jeito. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: existe uma premissa que diz que na vida, ou numa reação química, ou na vida, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa definição de Lavoisier está relacionada a isso, ou seja, você pode ter uma reorganização dos elementos químicos dentro de uma reação química, você pode formar outra substância química, mas você não tem como destruir um elemento químico. A não ser que nós não estejamos falando de uma reação química, mas numa reação nuclear, que aí você tem um processo de decaimento nuclear. É um processo radioativo. Nós não estamos falando disso, estamos falando de reações químicas. Bem, uma outra questão também que é bastante importante, uma outra definição, além da conservação de massa, essa conservação de massa, portanto, diz o seguinte: se nós começamos como os elementos químicos no final precisam essa quantidade ser igual, então se eu medir a massa aqui no início, somando a quantidade de elementos de hidrogênio, de oxigênio, de carbono, no final eu vou ter que ter a mesma massa. Se eu trabalhar com um sistema fechado, o resultado vai ter que ser igual, pegando a massa de elementos de oxigênio, hidrogênio e carbono. E isso foi muito difícil na época porque os pesquisadores eles trabalhavam com sistemas abertos. O sistema precisa estar fechado para que isso aconteça. Precisa estar fechado. Um sistema fechado é um sistema que você não troca massa, só troca energia. Você ganha e perde energia, mas você não ganha e perde massa. Isso é um sistema fechado. Para você entender um pouco melhor, se você estiver fazendo um alimento, cozinhando, por exemplo, um arroz, você teria esse cozimento, esse processo de cozimento, numa panela estritamente fechada, em que você não tem perda de massa de água, da água que você colocou lá, você não tem perda de massa do grão, não tem qualquer tipo de perda. Só que isso poderia levar a um processo de explosão. Então não é fácil trabalhar com um sistema fechado. Mas isso é válido para um sistema fechado e aqui nós estamos considerando que seja um sistema fechado. Uma segunda questão que nós precisamos falar é sobre a lei das proporções definidas por Proust. O Proust conseguiu observar o seguinte: todas as reações químicas que podem começar com qualquer quantidade de substância e gerar qualquer substância de um reagente e gera uma quantidade de produto, se nós aplicarmos um fator de proporcionalidade em relação à quantidade inicial, por exemplo, do primeiro aqui para a segunda linha eu dupliquei, tudo será duplicado, inclusive dos produtos.
Se a reação fosse inversa, eu começasse da direita para a esquerda, também, se eu duplicasse a quantidade de oxigênio e de hidrogênio, a quantidade de água seria duplicada. E isso tem um motivo, porque se eu começo com água e sempre vou gerar hidrogênio e oxigênio nessa reação química, significa que a composição dos elementos químicos que formam a água e que formam o hidrogênio e o oxigênio se mantém. Por isso que existe essa proporção. Duas coisas importantes para que a gente possa entender por que o balanceamento é importante. A questão da lei da conservação de massas, ou seja, num processo de conservação de massa, você tem a manutenção da quantidade de massa inicial é a mesma no final. Eu não estou falando a quantidade de CO2 e água, por exemplo. Eu estou falando a quantidade de massa inicial é igual à quantidade de massa final. E, além disso, existe uma proporção definida, né, uma proporção definida entre substâncias durante o processo reacional que gera produtos, que se nós alterarmos em proporcionalidade, aumentarmos duas ou diminuirmos duas vezes, essa diminuição se propaga por toda a reação química. Cadê os senhores? Tudo bem, gente? Tudo bem, hein? Moçada, tudo bem? Beleza. Para que a gente possa fazer a estequiometria, as reações precisam estar balanceadas. O balanceamento significa o seguinte: do lado dos reagentes, a quantidade de carbono que eu tiver, eu preciso ter a mesma outra quantidade do lado dos produtos. A mesma quantidade que eu tiver de hidrogênio, eu vou também ter que ter de hidrogênio. Perceba que eu não estou falando da substância, estou falando dos elementos químicos. Né? Ah, então, nessa questão do balanceamento, como que nós começamos, né, para fazer esse balanceamento? A primeira coisa é pegar a fórmula da substância que possui o maior número de átomos. Aqui, nesse caso, é uma reação de combustão do etanol com oxigênio, gerando CO2 e água, um processo de combustão completa. Um processo de combustão completa vai gerar sempre CO2 e água. Então, a primeira coisa é a gente pegar a substância que tem o maior número de elementos químicos. Veja, aqui eu estou multiplicando pelo número 1. Se nós multiplicamos pelo número 1, você veja que, se você verificar a quantidade de carbono, você vai ver que aqui eu tenho 2 carbonos, eu tenho 6 hidrogênios, eu tenho 1 oxigênio, mas eu tenho essa quantidade de oxigênio que eu não sei qual que é. Veja que eu estou somando com um ponto de interrogação, porque eu não sei ainda a quantidade de oxigênio. Veja, mas a partir do momento em que eu coloco aqui 2 carbonos e 6 hidrogênios, desse lado eu preciso ter 2 carbonos e 6 hidrogênios. Para ter 2 carbonos, eu coloco o número 2 aqui. Para ter 6 hidrogênios, eu coloco o número 3. 2 vezes 1 carbono vai ser 2. 3 vezes 2 hidrogênios, 6 hidrogênios. Perceba que só nessa multiplicação eu já consigo achar que do lado dos produtos eu tenho 7 oxigênios. 7 oxigênios aqui, eu preciso ter 7 oxigênios do lado dos reagentes. Se eu tenho 1 vezes 1 átomo de oxigênio, estão faltando 6. Então é 1 oxigênio mais 6. Esse 6 vem da onde? Daqui, ó. Se eu colocar o número 3 aqui, como foi colocado aqui, eu vou bater os elementos químicos. 6 hidrogênio do lado dos reagentes, 2 carbonos do lado dos reagentes, 2 carbonos do lado dos produtos, 6 hidrogênios do lado dos reagentes, 6 hidrogênios do lado dos produtos e 7 oxigênios do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Esses números, 1, 3, 2 e 3, são os coeficientes estequiométricos. Eles estabelecem uma proporção necessária que precisa existir para que a reação química se processe, para que a reação química possa se processar. Qualquer alteração dessas quantidades, você vai colocar uma quantidade aqui de massa de reagentes. Qualquer massa que você coloque que altere essas proporções, isso pode levar à alteração também na quantidade de produtos em relação às proporções que nós estamos mostrando. 2 mols de CO2, 3 mols de água. Tudo bem até aí? Beleza.
Preciso do feedback de vocês, viu, moçada? Aqui é só um exemplo dessas proporções referente à reação das moléculas, enfim, dessa reação, né? Dessa reação de, dessa reação de combustão do etanol. Então, veja bem, a proporção dos elementos que compõem a água é sempre a mesma, isso daí eu já disse para vocês, existe uma manutenção. Então, aqui, a lei das proporções definidas, ela permite você estabelecer uma relação. Por exemplo, aqui, a água se decompondo em hidrogênio e oxigênio. Você começa com 18 gramas, gera 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio. Ok? Se eu multiplicar por 2, eu posso estabelecer uma proporção. 18 dividido por 36, ele está diretamente proporcional a uma relação entre 2 gramas de hidrogênio para 4 gramas de hidrogênio, assim como também 16 gramas de oxigênio e 32 gramas de oxigênio. Ah, professor, não estou entendendo. Vou explicar para você. Aqui é regra de 3. Isso aqui é regra de 3. Está dizendo o seguinte: 18 gramas de água gera 2 gramas de hidrogênio. 36 gramas de água vão gerar quanto? 4 gramas de hidrogênio. Então, essa proporção, essa maneira que está sendo representada aqui, nada mais, nada menos, ó, veja bem como que ela está. Se você multiplicar aqui, olha, em cruz, você está trabalhando com uma regra de 3. Aqui, envolvendo esses 4 valores aqui. Ó. Então, assim, é uma outra forma de representar uma regra de 3. Eu não gosto, estou colocando aqui, porque vocês vão encontrar no livro, né, essa questão, vão encontrar no livro dessa maneira, mas é uma regra de 3, como eu estou mostrando para vocês. E eles também fazem proporções em termos de massa e porcentagem. Massa e porcentagem. Ah, como, professor? Espera aí, vamos pagar aqui. Por exemplo, aqui eu tenho 100%. 100% da massa inicial. 100% da massa inicial de água. Esse 100% acaba gerando uma divisão. Por que divisão? Porque a água se transformou em hidrogênio e oxigênio. Então eu poderia fazer uma relação. 18 gramas, como está aqui, né, de água, equivale a 100% da minha massa. 2 gramas de água corresponde a quanto? Nós vamos acabar, né? Nós vamos acabar também multiplicando isso aqui em x, que seria a mesma coisa se eu colocasse aqui, olha, 18, 100 gramas, 2%, desculpe, né? 18 gramas, 100%, momento. E aí eu poderia colocar aqui 2 gramas, x%. E multiplicar isso aqui, olha, por x, significaria essa conta aqui. Ó, e eu ia encontrar 11,11%. Mas a gente vai fazer exercício. Aqui eu só estou mostrando para vocês, tá? Nós vamos fazer exercício. Veja, aqui é um exemplo, por exemplo, para a gente calcular essas proporções definidas. De acordo com a equação abaixo, qual a massa de gás carbônico produzida na queima de 5 quilos de carvão? 5 quilos. Primeiro, professor, o que é essa massa que está aqui? Ó? Essa massa que está aqui, gente... Bem, primeira coisa, veja o balanceamento da equação. 1 carbono, 2 oxigênios. Veja do outro lado, 1 carbono, 2 oxigênios. O que são essas massas? Isso daí é a massa atômica de cada elemento químico. Se a gente pegar na tabela periódica, vamos abrir uma tabela periódica aqui.
Por exemplo, carbono. Se você pegar o carbono aqui, ó, você vai ver que a massa atômica... Ops. Se você pegar no carbono, você vai ver que no carbono você tem a massa atômica. Você vai ver, deixa eu pegar o boro aqui, fica mais fácil para mim. Se você pegar o boro, por exemplo, aqui a massa atômica dele está aqui, ó, 10,811. Se você pegar o carbono, você vai ver que é 12,011. Ou seja, 12 gramas, lá no exercício, para facilitar, ele colocou 12 gramas. Isso daí é 12 gramas por mol. 12 gramas por mol de carbono. Bem, o que significa isso? Você tem aqui 1 mol de carbono reagindo com 1 mol de oxigênio, gerando 1 mol de CO2. Se no carbono a massa atômica é 12 gramas por mol, significa que então aqui eu posso colocar 12 gramas. O oxigênio, veja que são 2 átomos de oxigênio. Um átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio é 15,999 gramas, ou seja, 16 gramas. Só que são 2 átomos aqui, ó. 16 vezes 2, 32 gramas por mol, ou seja, 1 mol só. CO2, ele está somando carbono e oxigênio. Ele está somando 12 mais 32 para dar os 44, que é a massa molecular do CO2. Então, isso aqui a gente tira pela tabela periódica. Aí ele vem o seguinte: de acordo com a equação abaixo, qual a massa de gás carbônico produzida na queima de 5 kg de carvão? 5 kg de carvão significa o seguinte, ele está aqui, olha, começando com 5 quilogramas, é 5.000 gramas. 5 quilogramas são 5.000 gramas. 5.000 gramas de carvão, quanto de gás carbônico, vou colocar X aqui, quanto de gás carbônico que vão ser produzidos? Veja, eu vou estabelecer vou apagar aqui, não me interessa aqui esse 32, a gente não está trabalhando com ele. E a gente está estabelecendo uma relação entre 12 gramas de carbono para 44 gramas de CO2 e 5.000 gramas de carbono X. Ora, isso aqui é uma relação, né, que nós podemos fazer, como está sendo feito aqui, ó. Veja, 5.000 gramas vezes 44 é essa conta aqui, ó. 5.000 gramas vezes 44 dividido por 12. Vai dar 18,33 quilogramas ou 18.330 gramas. Isso aqui... Ah, mas o que tem a ver com as proporções definidas? É porque essa massa que nós estamos usando, que é uma massa atômica, e aqui no caso CO2 é uma massa molecular, nós podemos estabelecer uma relação entre essa massa e com a massa da reação que está acontecendo para fazer previsões estequiométricas dos produtos que vão ser produzidos ou dos reagentes que vão ser consumidos. Tudo bem aí, gente? Compreendido aí, gente? Ei, Priscila, pode falar. Qual a diferença entre massa atômica e massa molecular mesmo? A massa atômica, veja, você está percebendo que tem um átomo só? Ó. Aqui você não é massa atômica, aqui é uma molécula. É O ligado com outro O. Aqui é massa molecular, porque é uma molécula. Aqui não é uma molécula, aqui é um átomo, entendeu? Então aqui também não é lembrei, átomo, molécula, simplesmente, né? Isso. Assim, O2, por exemplo, vou dar na tabela periódica. Vou lá na tabela periódica. Aqui na tabela periódica a gente consegue achar, por exemplo, oxigênio. Se você pegar no oxigênio, você está vendo lá a massa atômica 15,999 gramas. 15,99 são 16 gramas, isso aí é a massa atômica. O2 é uma molécula, são 2 átomos desse, então eu tenho que somar 16 gramas vezes 2, por isso que dá 32. Esse número 32 aqui, que está arriscado, ele é uma massa molecular. Tudo bem? Ok, maravilha. Assim como o CO2 também é uma molécula, né? Assim como o CO2 é uma molécula, então
como que a gente acha esse 44? Eu venho na tabela periódica, pego CO2, né? C, 12,011. Aí eu passo para o oxigênio. Só que no CO2 eu tenho 2 oxigênios. Então eu vou pegar carbono 12 mais 2 vezes 16. Vai dar 44, que é o que deu aqui. Tudo bem? Então, aqui a gente está vendo sobre a questão das leis das proporções definidas, que é simplesmente essa questão de nós podermos estabelecer uma relação de proporção entre, só um minutinho, estabelecer uma relação de proporção entre a quantidade de reagentes e produtos usando massa atômica e massa molecular com quantidades que a gente bem entender, justamente por causa dessas proporções definidas que o Proust encontrou. Bem, dentro desses cálculos, é que eu falei para vocês, dentro desses cálculos estequiométricos, a gente, quando nós vamos fazer as contas, geralmente e sempre são usadas regras de 3, porque existe uma relação linear entre você começar a estabelecer uma relação de 12 gramas, né, de carbono para produzir 44 de CO2. Se eu multiplicar aqui, vamos ver aqui, 5.000 gramas, quantas vezes é maior do que 12 gramas? 5.000 gramas dividido por 12 gramas. Dá 400, quase 417 vezes mais. É como se eu tivesse multiplicado de 12 gramas para 5.000 gramas, quase 417 vezes. É uma proporção isso, estou estabelecendo uma proporção. Então eu posso estabelecer essa relação, é uma relação estequiométrica que a gente vai estabelecer aqui. 12 gramas de carbono produz 44 gramas de CO2, 5.000 gramas de carbono produz quanto? Isso é uma relação. Dentro dessa relação linear, a gente pode usar dessa regra de 3 e nós vamos cair nessa equação aqui abaixo. Bem, vou fazer outro exercício para vocês verificarem aqui. Ó. E aí nós vamos trabalhar com relações em termos de mol. Quando a gente coloca essa relação em termos de mol, eu gosto muito de trabalhar porque eu me facilita o meu raciocínio, mas veja, aqui eu estou trabalhando em massa. Aqui eu estou fazendo uma relação em termos de massa. Né? Tudo em massa, ou seja, eu olhei o carbono, a massa atômica do carbono, olhei a massa molecular do oxigênio, olhei a massa molecular do CO2 e depois eu fiz as contas a partir das massas, para determinar a quantidade de massa de CO2 que foi produzido. Mas eu posso fazer um raciocínio em termos de número de mols. Veja aqui o exercício. Considere um tanque com 55 litros, aproximadamente 1.000 mols de álcool. Que quantidade de matéria, número de mols de oxigênio, será consumida e que quantidade de matéria de CO2 e água será formada na queima desse álcool? Então aqui ele já está falando que esses 55 litros equivale a 1.000 mols de álcool. Bem, como que a gente vai fazer isso? Nós estabelecemos proporções usando esses números, que são os coeficientes estequiométricos, que representam relações em termos de mol. 1 mol de etanol reage com 3 mol de oxigênio, produzindo 2 mol de CO2 mais 3 mol de água, com o número de mols que nos interessa para fazer a conta. Lá ele está falando que tem um tanque com 1.000 mols de álcool. E ele quer saber a quantidade de CO2 e de água que são produzidas e a quantidade de oxigênio que é consumida. Veja. Como que a gente faz então, professor? Eu tenho 1 mol de etanol, produz 2 mol de CO2. 1.000 mols de etanol vai produzir quanto? Você vai multiplicar em cruz, vai encontrar 2.000 mols de CO2. Tudo bem aí? Isso aí a gente está achando em mols. Né? Então, aqui, por exemplo, 1.000 mols de etanol reagirão com 3.000 mols de oxigênio, formando 2.000 mols de CO2 e 3.000 mols. Ou seja, estou multiplicando 1.000 vezes 1, 1.000 vezes 3, 1.000 vezes 2, 1.000 vezes 3. Estabelecendo uma relação em termos de partindo de 1.000 mols. É a lei das proporções definidas. Aqui eu determinei aqui a quantidade de mols que são produzidos em termos de CO2.
Mas ele está me querendo aqui a massa de gás carbônico que é lançada. A massa, eu achei em termos de mols. Como que eu posso achar massa a partir do número de mols? A partir da massa molar do CO2. Essa massa molar é 44 gramas. Lembra? Eu mostrei aqui para vocês, ó, 44 gramas por mol. Tá aqui, gramas por mol. Significa o seguinte, 1 mol de CO2 tem 44 gramas de CO2. Senhor, não estou entendendo. Olha só, 44 gramas por mol. Isso aqui é uma relação, tá vendo? 44 gramas de CO2 em 1 mol de CO2. Então, 1 mol de CO2 tem 44,009 gramas de CO2. 2.000 mols de CO2 tem que massa? 88 mil gramas ou 88 quilogramas. Então, qual que é a massa de gás carbônico que será lançada na atmosfera? 88 quilogramas. Tudo bem aí? Beleza. Vamos verificar uma relação em termos de volume. Em termos de volume. Que volume de gás carbônico nas condições normais de temperatura e pressão, que volume de gás carbônico nas condições normais de temperatura e pressão será lançado na atmosfera quando houver a queima de 100 litros de álcool. Dados densidade de álcool. Olha, aqui está um pouquinho mais complicado, mas veja, eu estou perguntando basicamente a mesma coisa, mas eu estou perguntando, não estou perguntando massa, eu estou perguntando volume. Eu estou dando um volume de álcool, eu não estou dando mols de álcool, ou seja, eu estou querendo que você calcule isso daí. Então, como que a gente faz? A primeira coisa, eu preciso transformar esses 100 litros de álcool em massa e daí achar número de mols de etanol. Ou trabalhar com a massa. Aí depende de como que a gente vai fazer. Deixa eu ver como que a gente fez aqui. Nós vamos trabalhar em termos, vamos achar mol depois. Mas veja bem, transformar 100 litros de álcool em massa. Ele deu a densidade do etanol aqui, 0,8 gramas por ml. Densidade é massa dividido por volume. Se eu pegar esse volume, veja que ele está no denominador aqui. Ele está debaixo da fração. Se eu pegar esse volume e passar por esse outro lado aqui, ele vai passar multiplicando. Isso vai ficar o seguinte, massa vezes densidade vezes volume. A densidade é 0,8 gramas por ml, tá aqui, ó. Bem, 100 litros, eu preciso converter esse ml em litros, porque eu estou falando de litros, 100 litros e não 100 ml. 1 ml é 1 vezes 10 a menos 3 litros. Por que você está colocando esse 1 ml dividido por 10 a menos 3 litros, professor? Porque eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso cancelar essa unidade com essa unidade para sobrar litro com litro, porque eu vou cortar depois. Eu vou cortar esse litro com esse litro e aí eu vou multiplicar 0,8 gramas vezes 10, dividido, aliás, por 10 a menos 3. Ó, veja que tem um valor de divisão aqui. Isso vai resultar num valor de massa, veja, ele está calculando massa, de 80 mil gramas, que são 80 quilogramas. Bem, isso daí eu estou achando, então, o quanto esses 100 litros equivale de etanol, de álcool, equivale em massa. Equivale a 80 quilogramas. Bem, aí nós temos o seguinte. 1 mol de etanol tem 46 gramas de etanol. Aonde é que eu acho isso? Você tem que fazer a conta pela tabela periódica. Veja, eu tenho 2 carbonos, C2, H6, 3 hidrogênios, com mais 2 hidrogênios, com mais um hidrogênio, 6 hidrogênios.
com mais um oxigênio. Eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênio, 1 oxigênio. Eu vou na tabela periódica, venho aqui na tabela periódica, carbono, massa atômica, 12. Aí eu vou colocar aqui, ó, 12 vezes 2, entre parênteses, mais 6 hidrogênios. Vamos lá no hidrogênio. Hidrogênio, massa atômica 1,008. E você vem aqui, 1,008 vezes 6. Soma com o resultado do que você obteve lá do carbono. Mais, abre parênteses, um oxigênio, 15,999, ou seja, são 16 gramas. Fecha parênteses. Vou achar a massa molar dele, que é 46,068 gramas. Mas eu quero saber 80 quilogramas. Quanto que equivale? Então eu vou colocar aqui, ó, 80 quilogramas, que é 80 mil gramas. Veja, isso é uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado. Veja que eu sempre mantenho a unidade, ó, gramas, gramas. Mol, mol. Se eu coloco aqui 46 gramas e embaixo coloco 80 quilogramas, vai dar problema. Na hora você vai ter problemas. Então, 1 mol de etanol tem 46 gramas. 80 mil gramas de etanol vão ter quantos mols? 1.736,55 mol de etanol. Bem, agora a gente pode fazer a conta, olhando aqui na reação. 1 mol de etanol gera 2 mols de CO2. Está aqui, ó. 1 mol de etanol gera 2 mols de CO2. Aqui, ó. Aí eu vou pegar essa quantidade em mols de etanol. Veja, essa quantidade aqui em mols de etanol. Vou gerar X mol de CO2. 3.473 mols de CO2. Ele não está perguntando mol de CO2, ele está me perguntando volume de CO2. Volume. Então eu preciso achar agora o volume de CO2. Como que a gente converte esse número de mol de CO2 para volume? Existe uma equação chamada da lei dos gases ideais, chamada de PVNRT. Pressão vezes volume é igual a número de mols vezes R é a constante dos gases ideais vezes T. Pressão. Tá? Isso aí tem que informar, vocês não é para saber isso, tá? Você precisa informar. Pressão. 1 atmosfera. Então, tem que colocar aqui, ó. 1 atmosfera. Calma aí. Deixa eu colocar aqui PV. É igual a N, R, T. Aí a pressão, 1 atmosfera. Eu estou precisando achar o volume. 1 atmosfera vezes volume que nós estamos precisando encontrar, vezes o número de mols. O número de mols que nós encontramos aqui do CO2 é 3.473 mols. 3... Só um minutinho. Três mil 473 mols vezes constante dos gases, está aqui, ó, 0,082. Isso daí é uma constante, tem que ser informado também. 0,082 litros, atmosfera, Kelvin, é uma unidade de temperatura, mol, vezes Deixa eu ver só um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Estou conectado aí? Sim. Beleza. Se eu desconectar, vocês me avisam aqui no WhatsApp.
É, e depois temperatura dos, veja bem, ó, 0 graus Celsius. Por isso que a gente não pode substituir esses números, não podemos substituir esses números sem unidade. Veja, a unidade aqui, ó, dessa constante está em Kelvin. Esse K aqui é Kelvin maiúsculo. Então eu preciso colocar, porque é uma unidade de temperatura, eu preciso colocar a temperatura em Kelvin, por isso que está 273. Eu não posso colocar 0 Kelvin. 273 Kelvin. Percebam que eu vou, a partir desse momento, cancelar algumas unidades. Esse mol aqui eu cancelo com esse mol. Esse Kelvin eu cancelo com esse Kelvin. Essa atmosfera aqui eu vou cancelar com essa atmosfera. E vai me sobrar uma unidade de volume, que é litro. Que é, veja, eu preciso calcular volume. Pois bem, se você fizer, porque agora você pode fazer a conta. Você pode fazer a conta. Volume vai ser igual esse número 1 aqui, tirando essa unidade, como a gente já cortou com essa outra unidade, ficou o número 1, quer dizer, é volume mesmo. E você vai multiplicar 3.473 vezes 0,082 vezes 273 e você vai obter isso aqui, 77.846 litros de CO2. Tudo bem, gente? Bem, uma outra questão que a gente precisa saber, a gente está falando de reação química, nós estamos fazendo cálculos estequiométricos, eu estou olhando essas relações estequiométricas que estão acontecendo, né, aqui dentro de uma reação que estabelece uma proporção entre os reagentes e os produtos, e entre, claro, os reagentes e os produtos. Mas a gente precisa ter em mente de que veja, você tem uma relação estequiométrica. Eu preciso ter 1 mol de etanol reagindo com 3 mol de oxigênio, 2 mol de CO2 e 3 mol de água. Professor, se eu não colocar 1 mol de água, eu colocar 0 mol, eu não colocar 1 mol de etanol, eu colocar 0,5, ou seja, metade. E eu colocar, em vez de colocar 3 mol de oxigênio, eu colocar 1 mol de oxigênio. A reação vai se processar do mesmo jeito, gerando 2 mol de CO2 e 3 mol de água? Não, não vai, gente. E aí a gente precisa, ou seja, quando a gente foge dessa proporção que a gente já conhece, nós precisamos calcular se existe nos reagentes, eu estou falando nos reagentes, se existe reagentes em excesso ou não. Quando existe um reagente em excesso, ele vai ser chamado de reagente em excesso. Agora, o outro reagente, se um deles está em excesso, o outro é o limitante, porque está em menor quantidade. O reagente limitante ele é definido como o reagente que está em menor quantidade e que, por ser o de menor quantidade, é ele que limita a reação química. A hora que ele for totalmente consumido, a reação química para. Então, o reagente limitante é aquele que interrompe. Ele acabou e interrompeu a reação química. Tudo bem? Entenderam o que é reagente limitante? É aquele que está em menor quantidade, que à medida que a reação está acontecendo, a hora que ele acabar, a reação para. Bem, veja aqui como que a gente... Porque a gente tem que identificar qual dos reagentes são limitantes ou não. Vamos lá. Qual o volume de água que vai ser produzido na combustão de 2 kg de etanol com 1 kg de oxigênio? Veja, primeiro, para a gente definir se no exercício não é dado condições para que você tenha as duas massas, os dois volumes, dois números de mols dos reagentes, não tem como você definir quem que é o reagente limitante, quem que é o reagente oxidante, o reagente limitante e o reagente em excesso. Não tem como.
Se você falar, eu coloquei 2 kg de etanol, e você não fala, por exemplo, coloquei 2 kg de etanol, e não me fala a quantidade de oxigênio, e as questões do exercício não me dá condições para se calcular isso, não tem como você fazer essa conta que eu vou ensinar aqui para vocês. Ou seja, você precisa ter essas informações, ou encontrá-las, e as informações dos exercícios precisam permitir você encontrar isso. Se não permitir, não tem como. Ah, professor, mas e daí? Aí você vai considerar que toda a massa que foi te informada de um dos reagentes vai ser consumida completamente. Completamente. Então, se tem as duas massas, você precisa saber se tem reagente em excesso ou limitante. Você tem que fazer umas contas. Se passou só uma massa de um reagente só, não foi informado nada para você. Não tem jeito, você vai ter que considerar que toda a concentração que foi informada desse um reagente vai ser consumida. Tudo bem, gente? Beleza aí? Como é que é o negócio de ser consumido aí? Eu vou fazer exercício para vocês entenderem. Porque só falando teoricamente não dá para pegar. Olha só, vou ler de novo. Você tem então uma reação, é a mesma reação química. É a mesma reação química. Só que eu estou começando aqui, ele fala o seguinte: eu tenho uma reação que está começando com 2 quilos de etanol com 1 quilo de oxigênio. 1 quilo de oxigênio. A pergunta é a seguinte: ele está me falando as quantidades de substâncias que eu tenho. Esses 2 gramas de etanol vão ser totalmente consumidos? Essa quantidade de oxigênio de 1 quilo vão ser totalmente consumidas? Eu não sei, a gente tem que fazer a conta. Tem que balizar por meio dessas proporções. Eu preciso ter 1 mol de etanol para 3 mol de oxigênio. Se essa quantidade aqui estiver obedecendo essa relação 1 para 3, tudo bem. Já dá para perceber que não está, né? Mas vamos fazer a conta. Vamos converter a quantidade, essas massas de etanol para mol. Mol. Mol de etanol e mol de oxigênio. Então veja, massa molar do etanol é 46,0684 gramas por mol de etanol. Isso significa que 1 mol de etanol tem 46. Deixa eu só mudar aqui para ficar mais fácil para vocês. 1 mol de etanol tem 46,0684 gramas de etanol. Tudo bem. E esses 2 quilogramas? São 2.000 gramas de etanol, equivale a quantos mols de etanol? 43,414 mols de etanol. Esse 1.000 quilogramas de oxigênio equivale a quantos mols de etanol? Massa molar do oxigênio, 31,998 gramas por mol de oxigênio. Como você acha esse valor, professor? Pega lá na tabela periódica, pega a massa atômica de oxigênio, multiplica por 2. Tem 2 aqui, 2 átomos de oxigênio. Multiplica a massa atômica, ou seja, você vem aqui, oxigênio. Perceba aqui na massa atômica do oxigênio, 15,9999. Multiplicar esse número por 2, vai dar basicamente 32 gramas de oxigênio. Então, 1 mol de oxigênio é quase 32 gramas de oxigênio. 1.000 gramas, cadê? 1 quilo de oxigênio são 1.000 gramas de oxigênio, equivale a quantos mol? 31,25 mols. Agora nós vamos fazer a conta. Quem está em excesso, qual o reagente que está em excesso, qual o reagente que é o limitante. Ah, como que eu faço isso, professor? Você pode escolher qualquer um. Aqui está de um jeito e eu vou fazer de outro que tem que dar a mesma... A ideia é dar o mesmo resultado. A linha do raciocínio é a mesma. Veja, aqui eu escolhi trabalhar com o etanol. Aqui, ó. Eu poderia trabalhar com oxigênio. Olha aqui o etanol. 1 mol, aliás, eu escolhi trabalhar com oxigênio. Quando eu falo escolhi trabalhar, significa que eu escolhi trabalhar com a quantidade de mols que eu coloquei na reação de oxigênio. 31,25 mols para achar, para consumir todo esse 31,25 mols de oxigênio, a quantidade de etanol que eu preciso. Então veja, 1 mol de etanol reage com 3 mols de oxigênio. Aonde eu tirei essa informação? Aqui, ó.
1 mol de etanol reage com 3 mol de oxigênio. Então tá aqui, ó. 1 mol de etanol reage com 3 mol de oxigênio. Eu quero saber a quantidade de etanol suficiente para consumir todo o meu oxigênio, esses 31,25 mols. Então, 31,25 mols de oxigênio reage com quanto de etanol? 10,4 mols de etanol. Veja, a pergunta é o seguinte, eu encontrei esse número. Ops. A pergunta é a seguinte, eu preciso de 10,44 mols de etanol para consumir todo o meu 31,25 mols de oxigênio. Pergunto, você tem 10,4 mols de etanol? Você tem menos que 10,4 mols de etanol? Ou você tem mais? Você vai olhar aqui em cima, ó, 43,414 mols, ou seja, você tem mais. Conclusão, você tem etanol em excesso para a reação química. Significa que todo o seu oxigênio vai ser consumido e ainda etanol vai sobrar ainda. Quem que é o reagente limitante? Quem está em menor quantidade. Quem está em menor quantidade? O oxigênio, porque o oxigênio vai ser consumido totalmente. O etanol vai sobrar ainda. Então o etanol é o reagente em excesso e o oxigênio é o reagente limitante. Ah, isso daí importa para quê, professor? Porque os cálculos estequiométricos precisam ser feitos com reagente limitante e não com reagente em excesso. Porque se você fizer os cálculos estequiométricos com reagente em excesso, vai dar problema. Você vai fazer cálculos em excesso, que não corresponde à realidade. Compreendeu aí, Priscila? Pessoal, compreendeu aí? Sim. Então, aqui nós encontramos quem que é o reagente limitante. É o oxigênio. Eu poderia, lembra, no início aqui eu falei, olha, eu escolhi fazer a conta pelo oxigênio. Eu poderia escolher fazer a conta pelo etanol. Vou tentar fazer aqui. Veja, eu tenho aqui, né, 1 mol de etanol reage com 3 mol de oxigênio. Veja que eu coloquei em roxo aqui, em cor de rosa, o oxigênio. Eu poderia começar aqui o etanol, colocando o total de etanol, olha, 43. Vou colocar aqui, ó, 43 mols de etanol. Para ele ser totalmente consumido, eu precisaria ter quanto de oxigênio? Quanto? Vou fazer a conta aqui. 43,414 mol vezes 3. Vezes 3 dividido por 1. Né? Aqui, eu estou fazendo essa conta aqui. Ó. Essa conta aqui. Seria 130 mol. 130 mols de oxigênio. A pergunta agora, você viu que eu preciso de 130 mols de oxigênio. Você tem 130 mols de oxigênio para consumir todos os 43 mols de etanol? Não, eu não tenho. Eu tenho 30... E agora não vai dar para ver. Eu tenho 30... Não, é esse aqui não. Oh, meu Deus, espera aí. Eu tenho isso aqui, olha, de oxigênio. É isso aqui mesmo. 31,25. Mas eu não quero, não é isso que eu preciso de 130. Ora, pergunto, se eu preciso de 130, eu tenho 31,25, quem está em menor quantidade? O oxigênio. Quem que vai ser consumido totalmente? O oxigênio. Quem então é o reagente limitante? O oxigênio. Por quê? Porque eu não vou conseguir consumir todo o etanol, vai sobrar etanol. Então o etanol é o reagente em excesso. Percebe que o raciocínio, seja eu partindo do oxigênio, seja eu partindo do etanol, é o mesmo, eu tenho que chegar na mesma conclusão? Entenderam aí, gente? Do que é o reagente limitante e o reagente em excesso? E a conta ela vai se propagar agora usando o reagente limitante. O reagente limitante.
Se é a partir do reagente limitante e o reagente limitante é o oxigênio, então nós temos que olhar para o oxigênio. E eu não vou olhar mais para o etanol. Então eu tenho 3 mols de etanol. Vamos ver o que ele está perguntando, né? Qual é o volume de água que vai ser produzido? Vamos lá. 3 mols de oxigênio produz 3 mols de água. 31,25 mols de oxigênio produz quanto de água? 31,25 mols. E o volume? A mesma equação que a gente tinha visto antes. PV/RT. Número de mols de água. Desculpe. Número de mols de oxigênio. 31,25 mols. Não é de oxigênio, gente. De água. 31,25 mols de água. Vezes 0,08206. Isso aqui é a constante. Isso aqui vocês não precisam saber. Tem que informar para vocês. E a temperatura que isso aqui está se processando. O exercício tem que falar para vocês. Está aqui, ó, 273 Kelvin. Por isso que está 273 aqui, ó. E está sendo dividido por 1 atmosfera, que tem que falar qual que é a pressão também. A pressão aqui, 1 atmosfera. Perceba que essa atmosfera, vou cortar com essa atmosfera, porque um está no numerador, o outro está no denominador. Esse mol que está no denominador vai ser cortado com esse aqui que está no numerador. E esse Kelvin que está no denominador vai cortar com esse Kelvin que está no numerador. Vai sobrar o quê? Litros. Agora você pode multiplicar esses números e ao se multiplicar você vai obter como resultado que nessa reação química do etanol com oxigênio são produzidas 700 litros de água. Tudo bem? Tudo bem, gente? Impurezas. Veja que até agora aqui, em nenhum momento a gente falou que você tinha impureza. Você falou, estou reagindo etanol com oxigênio. Mas quem te diz que eu tenho só etanol, eu poderia, sabe, etanol puríssimo, sem nenhum componente lá presente. É muito difícil você ter... Eu, nessa minha pequena vida na química, eu nunca vi um reagente que estivesse assim, 100%. Nunca vi. Sempre você tem impureza. Elas são pequenas, mas sempre tem impureza. Essas impurezas a gente precisa excluir elas da massa dos reagentes, porque elas não vão reagir. Nós precisamos descontar isso. Então, aqui é um exercício em que tem impureza que nós vamos descontar. A impureza para depois fazer o cálculo estequiométrico. Veja bem, olha. A hematita, óxido de ferro 3, que é o F2O3, é o principal minério do qual se extrai o ferro. No Brasil, a hematita explorada apresenta teor de pelo menos 85% de ferro, ou seja, 15% em pureza. Considerando que um depósito de hematita em Minas Gerais contenha um teor de 85%, qual a quantidade máxima de ferro que pode ser obtida a partir de 1 tonelada? Considerando que um depósito de hematita em Minas Gerais contém um teor de 85%, qual a quantidade máxima de ferro que pode ser obtida a partir de 1 tonelada? Então, olha, 1 tonelada é 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas de hematita, só que é hematita mais impureza. Isso aí é 100% do sólido. Hematita mais impureza. Se você tirar a impureza, já não é mais 100%, é 85%, que é sólido puro. Quanto que isso equivale em gramas? Você vai multiplicar em X, vai verificar que de 100 quilogramas de produto que você extrai lá da terra para fazer a reação química, é 850 quilogramas de óxido de ferro que vai reagir. Bem, sabendo isso, nós precisamos saber qual que é a reação de produção do ferro. Óxido de ferro mais 3 de monóxido de carbono, gerando 2 de ferro mais 3 de CO2. Muito bem.
Vamos então converter esse 850 quilogramas de óxido de ferro em mol. A massa molar do óxido de ferro é 150, quase 160 gramas por mol. Então, essa massa de gramas de óxido de ferro está presente em 1 mol de óxido de ferro. 850 mil gramas de óxido de ferro. Por que 850 mil? Porque é 850 quilogramas. Veja que aqui eu tenho gramas, mol, eu preciso manter gramas e para achar em mols. Veja que aqui eu estou falando que é 850 gramas, que eu vou converter de 850 gramas para 850 mil gramas, ou seja, eu tirei a letrinha K, que equivale a 1000, multipliquei por 850, tem 850 mil gramas de óxido de ferro, que são 5.323 mols de óxido de ferro. Agora a gente pode fazer as contas. 1 mol de óxido de ferro produz 2 mols de ferro. Onde você tirou isso, professor? Aqui, ó. 1 mol de óxido de ferro produz 2 mols de ferro. Essa massa aqui, então, que equivale aos 850 quilogramas, essa quantidade em mols de óxido de ferro, que corresponde a esta massa de óxido de ferro, está aqui, 5.323 mols, vai produzir quantos mols de ferro? 10.646 mols. Mas veja, ele está nos perguntando qual a quantidade máxima de ferro que pode ser obtida a partir de 1 tonelada. Vamos ver a quantidade máxima. Máxima significa de massa. A massa molar do ferro é 55,845 gramas por mol de ferro. Então, em 1 mol de ferro, eu tenho 55,845 gramas de ferro. 10.646 mols de ferro equivale a quantos quilogramas de ferro? 594,5 quilogramas de ferro. Essa é a quantidade em massa de ferro que você vai obter a partir de uma massa total de 1.000 quilogramas em pureza mais oxigênio, que equivale a 850 mil gramas de óxido de ferro. Tudo bem, gente? Tudo bem, senhores? Por último, eu acho que por último, é exatamente. Por último, é sobre rendimento de reação. O que é esse rendimento de reação? O que vem a ser esse rendimento de reação? Nós calculamos o rendimento da reação pegando o valor real de um processo reacional, aquele que você faz no laboratório, e divide pelo rendimento teórico. Para você entender melhor é o seguinte, aqui nós estamos fazendo cálculos teóricos. Eu estou falando para você que se eu começar com 850 mil gramas de óxido de ferro, eu vou obter 10.646 mols de ferro, que equivalem a 594 quilos de ferro. Isso é um cálculo teórico. É um rendimento teórico. Se eu sair de 850 quilogramas de óxido de ferro, eu vou gerar 594,5 quilogramas de ferro. Aí você vai e faz a reação química e você obteve menos daquilo que você calculou. Isso pode acontecer, aí depende do processo cinético, do mecanismo cinético. Você pode obter menos. Aí você pode calcular o rendimento percentual da reação. O quanto que você produziu em relação àquilo que você poderia produzir. Então, veja. Vamos verificar aqui, ó. A reação de decomposição do carbonato de cálcio, aqui, né, o carbonato de cálcio, 90% de pureza, ele já está falando, então, que o carbonato de cálcio reagente tem 90% de pureza. Eu vou ter que tirar 10% da massa aí. Para formar óxido de cálcio e CO2, está aqui, foi realizada com rendimento de 95%. Qual é a massa de óxido de cálcio obtida pela decomposição de 5 gramas do mesmo carbonato de cálcio? Primeira coisa, 5 gramas de carbonato de cálcio é 100%, mas tem impureza. 90% de carbonato de cálcio equivale a quanto? 4,5 gramas de carbonato de cálcio. 4,5 gramas de carbonato de cálcio
Veja que está perguntando qual que é a massa de óxido de cálcio obtida pela decomposição de 5 gramas de carbonato de cálcio. Vamos só um minutinho, gente. Qual é a massa de óxido de cálcio? Qual é a massa de óxido obtida pela decomposição de 5 gramas? Então, veja bem, ele está falando que a reação química teve um rendimento de 95%. 95%. Olha como são as coisas. Se você tem uma reação que é 95%, ou seja, daquilo que você está reagindo de carbonato de cálcio, 95% foi consumida para gerar uma quantidade de massa de óxido de cálcio. Então, ele está querendo saber a massa de óxido de cálcio obtida pela decomposição de 5 gramas de carbonato de cálcio. A reação tem um rendimento de 95%. Ué, se tem um rendimento de 95%, significa que tudo dos meus reagentes que eu tenho, 95% vai reagir. Eu preciso saber, então, essa massa que vai reagir, para fazer as contas. Mas eu preciso fazer a conta daquela massa de carbonato de cálcio que vai reagir, conhecendo a partir da massa total que eu tinha, que é a massa teórica. É a massa teórica que poderia reagir tudo. 4,5 gramas é a massa total que eu poderia reagir. E é a massa que eu usaria para fazer todas as contas possíveis. Ele está falando que o rendimento é 95%. Veja, se eu passar esse número multiplicando aqui vezes 95, eu vou achar esse rendimento real. Esse rendimento real significa a quantidade de massa de carbonato de cálcio que reagiu mesmo. Veja que não foi 4,5, foi 4,275 gramas. Tá, muito bem. Então veja, eu preciso achar, então, essa quantidade que reagiu, que real, né, que reagiu, que não é essa aqui, que é a teórica. Por que o senhor está falando que é teórico? Porque ele falou que pegou 5 gramas, eu tirei a impureza, é 4,5 gramas. Se todo o material reagisse, eu teria 100% de rendimento. Todo o meu 4,5 gramas reagiu, mas não é isso. Ele falou que é 90%. Ele está me falando que o rendimento é 95%. Se é 95%, não é todo o carbonato de cálcio que reagiu. Então eu faço essa conta para achar o quanto que reagiu. Agora, eu achei a quantidade de carbonatos que reagiu. Vou converter essa massa em mol. Em mol, para poder depois fazer as contas em mols aqui e achar a quantidade de óxido de cálcio. A massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas por mol de carbonato de cálcio. Significa o seguinte, em 100 gramas de carbonato de cálcio eu tenho 1 mol de carbonato de cálcio. Essa massa aqui de carbonato de cálcio equivale a quanto em mols de carbonato de cálcio? 0,04271 mol de carbonato de cálcio. Aí fica mais fácil, porque veja, 1 mol de carbonato de cálcio produz 1 mol de óxido de cálcio. 0,04271 mol de carbonato de cálcio produz a mesma quantidade em mol de óxido de cálcio. Aí ele pergunta qual que é, ele está perguntando qual que é a massa de óxido de cálcio que é produzida na decomposição. Bem, acha a massa molar do óxido de cálcio. Vai na tabela periódica, cálcio, tá aqui, massa atômica 40 gramas por mol. Oxigênio, 16 gramas. Vai somar lá os 40 mais 16 gramas a 56 gramas por mol de óxido de cálcio. Então você sabe que em 1 mol de óxido de cálcio tem 56 gramas de óxido de cálcio. Essa quantidade de mols de óxido de cálcio equivale a que massa de óxido de cálcio? 2,395 gramas. Então veja bem com suas coisas. Essa massa aqui equivale a um rendimento de 95%. 95% de 95% de rendimento, partindo de 4,5 gramas de carbonato de cálcio, que não reage tudo, vai reagir 4,275 gramas, e a partir dos 4,275 gramas eu vou obter 2,395 gramas de óxido de cálcio.
Nós vamos fazer uma série de exercícios agora. Eu queria saber se vocês entenderam pelo menos o conceito de rendimento. Ou seja, rendimento equivale a uma relação que você estabelece aquilo que reagiu, realmente reagiu, com aquilo que poderia reagir, poderia produzir. Tudo bem, gente? O rendimento, você pode trabalhar tanto produto quanto reagente. Eu posso ter rendimento olhando para o produto e para o reagente. Se eu tinha a possibilidade, eu entrei aqui com. Cadê? Se eu entrei aqui com 4,5 gramas, se ele reagiu 100%, ele produziria então o máximo possível de óxido de cálcio. Mas ele não foi consumido totalmente. Então eu vou fazer as contas com aquilo que foi consumido, que é o 4,275 gramas. Eu vou passar a fazer o exercício da prova para a gente verificar aqui. Eles envolvem esses conceitos. Conceito de estequiometria, poucos conceitos da etapa do tópico 4, porque lá é mais definições, eu disse, sabe, essas questões de decoreba, de nomes, são importantes, mas não vou pedir isso para vocês. Tudo bem? Posso fazer lá os exercícios? Beleza. Deixa eu tirar isso aqui. Só um momento. Aqui. Então vamos lá. Uma amostra do composto CXHYOZ foi analisada por um equipamento de absorção atômica, sendo identificado a presença de 54,53% de carbono, 9,15 gramas de hidrogênio e 36,32% de oxigênio. Uma análise da mesma amostra por um espectrômetro de massa mostrou que a massa molar da substância é 88,11 gramas por mol. Qual a fórmula mínima e a fórmula molecular desse composto? Bem, tomara a Deus que a gente não tenha errado na massa molar, né? E vamos colocar a primeira coisa aqui, né? Vamos considerar aqui que você tem. Ele está falando que na análise elementar foi dado como 54,53% de carbono, 9, só um minutinho, gente, para ver que eu escutei um barulhinho só para. Ih, será que caiu? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, tá bom. 9,15% de hidrogênio e 36,32% de oxigênio. Bem, ele não deu massa da substância. A substância, ele não deu massa da substância, né? Ele não deu massa. Não deu massa, mas nós vamos ter que usar uma massa para facilitar a nossa vida. A substância é uma substância CXHYOZ. A massa dessa substância que nós não sabemos
e ele não deu, e nós vamos estabelecer uma massa. Porque, veja, a partir do momento em que você estabelece uma porcentagem de proporção elementar, como a gente tem aí, eu posso fazer cálculos a partir de qualquer massa. Eu vou considerar que eu tenho aqui 100 gramas de substância. 100 gramas. Por quê? Porque me facilita já a conta. Se é 100 gramas, significa que se eu tenho 54,53%, levando em relação, né, 54 por 53%, eu vou ter, então, uma massa aqui dessa substância, uma massa de carbono, que vai ser igual a 54,53 gramas, uma massa de hidrogênio, que vai ser igual a 9,15 gramas. Para quem não está entendendo, eu já vou fazer a regra de 3, tá? E uma massa de oxigênio, que seria igual a 36,32 gramas. O que eu estou falando, para dar esses resultados, estou falando o seguinte, eu vou fazer do lado aqui. Cem gramas de CXHYOZ equivale a 100%. Professor, Oi? ele não deu a massa molar do hidrogênio, oxigênio e do carbono? Deu, Não mas serve, não? ele deu, mas ele não deu a massa, ele não deu a massa da substância que ele usou no experimento. A massa aqui, ó. Ah, sim, da substância mesmo, Que a né? gente não. Isso, da substância. Ele deu a proporção que existe aqui de carbono para hidrogênio e oxigênio, mas ele não deu a massa que ele usou. Então eu estou considerando que eram 100 gramas, e nesses 100 gramas dessa substância, eu vou ter então 54. Ah, como você sabe que é 54? Por causa da porcentagem. Eu estou aplicando essa porcentagem nesses 100 gramas. Beleza? Então, se eu tenho 100 gramas de substância é 100%, e ele está falando que 54,53% é de carbono, então se eu fazer uma regrinha de 3 aqui, eu vou achar qual que é a massa de carbono. Então aqui a massa de carbono, se você multiplicar, vai ser 54,53%. 54,53 gramas. Isso aí só fazendo a multiplicação por x. Esse aqui seria o meu x. Eu já estou colocando direto, eu não estou fazendo a conta. Eu estou fazendo esse raciocínio que eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou fazendo já direto colocando o resultado aqui. Mas o raciocínio é esse. 100 gramas de composto equivale a 100% da massa. 54,53% da massa, que é de carbono, equivale a uma massa de carbono. 54,53 gramas. Entendeu aí, Priscila? Pessoal, entenderam? Tô entendendo. Você teve que pegar os 100 gramas aí como referência, né? Exatamente. Como referência. Bem, como referência 100 gramas, então eu achei uma massa de carbono, hidrogênio e oxigênio a partir dessas porcentagens e baseado nessa referência 100 gramas. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou achar o número de mols de cada um do carbono. Número de mols. Então eu vou colocar aqui. Achar número de mols dos elementos. Eu vou achar aqui para o carbono. 1 mol de carbono, ele tem que massa? Tá aqui, ó. 1 mol de carbono, 12,011 gramas. Usa todos os números, tá? Gramas de carbono. Aqui você tem 54,53 gramas de carbono. – 54,53 gramas de carbono equivale a quantos mols? Vamos fazer a conta. 54,53 dividido por 12,11. 4,54.
mols. Essa aqui é a quantidade em mols. Essa aqui é a quantidade em mols de carbono, ou que equivale, né, de carbono, para essa massa aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu vou colocar aqui, porque senão vocês não vão entender. Então eu vou achar o número de mols. Aqui eu achei o número de mols de carbono. Agora eu vou. Deixa eu marcar aqui que isso aqui é o número de mols. Depois. Um momento. Vamos achar agora o número de mols do hidrogênio. Mesma coisa. 1 mol de hidrogênio. 1 mol de hidrogênio. Hidrogênio. 1,008 gramas. 1,008 gramas de hidrogênio. A massa de hidrogênio que a gente tem, 9,15. 9,15 gramas de hidrogênio equivale a quanto de hidrogênio em mols? 9,15 dividido por 1,008. 9,077 mols. Isso aqui de hidrogênio. Depois eu tenho que achar ainda a quantidade em mols. Vamos ver se isso não são vocês. 1 mol. Calma aí, né, gente? 1 mol de hidrogênio, meu filho. 1 mol de oxigênio equivale à massa de 36,32 gramas de oxigênio. Calma aí que tem uma falha aqui. Massa molar de oxigênio, 15,99 gramas. Tem uma falha aqui. 15,999 gramas de oxigênio. Essa primeira relação é a relação da massa atômica do elemento químico. 1 mol de oxigênio tem 15,99 gramas. A massa de oxigênio que tem lá na substância é 36,32 gramas. 36,32 gramas de oxigênio. Isso aqui equivaleria a quanto em mols? Multiplique em cruz. 36,32 vezes 1, dividido por 15,999. Isso aqui daria 2,27 mols de oxigênio. Então, eu achei a quantidade em mols que existem dos elementos químicos nessa substância. A substância, vamos retornar aqui, a substância é essa aqui. Ups. A substância é essa aqui. Ô, professor, Oi. esses 88,11 já não seria a massa, não, do composto?
Sim, é a massa molar do composto. Massa molar, Ah, de 1 mol. É a massa. Aqui a gente tá tentando achar primeiro a fórmula mínima, tá? A fórmula mínima. Se você tiver um outro raciocínio, pode falar também, tá, gente? Porque esse exercício pode ser feito de outras formas também, tá? Eu tô fazendo de uma, vocês podem ter outra. Pode chegar ao mesmo resultado. Veja, eu tô. Agora a gente tem que achar a fórmula mínima de fórmula mínima. Como que. Aqui, veja, o x, o y, eu não achei, não tá escrito aqui qual que é a fórmula mínima. Mas pelos cálculos aqui, nós podemos dizer o seguinte: nós temos 4,54 de carbono, 9,077 de hidrogênio e 2,27 de oxigênio. Deixa eu colocar isso aqui. Então, essas são as quantidades aqui, ó, que nós teríamos, que nós teríamos em relação a essa massa, 100 gramas, em número de mols. Qual que é a ideia aqui? Nós pegarmos o menor número e dividir o menor número por todos os outros números. Então, significa o seguinte: se essa é a ideia, pegar o menor número e dividir todos os outros, significa que eu vou pegar 4,54, vou dividir. Depois eu coloco um risco, vou colocar primeiro embaixo. Vou dividir por 2,27. Vou pegar 9,07 e vou dividir por 2,27 e vou pegar 2,27 e dividir por 2,27. Dividir. Isso aqui é uma conta que a gente está fazendo para o carbono, isso daqui é uma conta que nós estamos fazendo para o hidrogênio, isso aqui é uma conta que a gente está fazendo para o oxigênio. Isso aqui é para o carbono, isso aqui é para o hidrogênio, isso aqui é para o oxigênio. Bem, se nós fizermos a conta, vamos ver quanto que vai dar. 4,54 dividido por 2,27, aqui 2. 9,077 dividido por 2,27, 3,9986, ou seja, 4. Você pode arredondar, 4. E aqui, 1. Então, daqui onde nós estamos fazendo a conta, nós chegamos a uma fórmula mínima. Isso aqui a gente chega a uma fórmula mínima. Que vai ser igual. C é igual a 2, H é igual a 4, O2, O1. Mínima ou empírica. Isso aqui é o primeiro resultado. Esse aqui, que ele está pedindo, porque ele está pedindo fórmula mínima e está pedindo fórmula molecular. A fórmula molecular, agora C. Fórmula molecular. Primeira coisa, nós vamos achar a massa molar
da fórmula mínima. Eu tenho 2 átomos de carbono, a massa de carbono é 12,011 gramas por mol, mais a fórmula do hidrogênio é 4, né, número 4 vezes a massa atômica do hidrogênio, 1,008 gramas por mol, mais o número de oxigênio, 1, vezes a massa atômica do oxigênio, 15,99 gramas por mol. Aonde você pegou é isso daí, professor? Esse 12 é informado no exercício. Inclusive está aqui, tá vendo? A gente está usando, ó, 12,011, 1,008, 15,999. É a massa atômica do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Vamos fazer essa conta. 12,11 vezes 2 mais 4 vezes 1,008 mais 15, 40, se eu não errei, 44,053 gramas por mol. Então, essa aqui é a fórmula, perdão, é a massa molar da fórmula mínima. Para a gente achar agora a fórmula molecular, o que eu preciso pegar? Que conta que eu preciso fazer? Eu vou fazer a seguinte conta: pegar a massa molecular do composto e dividir pela massa molar da molécula pela massa molar da fórmula mínima. Bem, qual que é a massa molar da molécula? Essa foi informada, tá aqui, ó. Isso foi determinado experimentalmente. 88,11 gramas por mol. 88,11 gramas por mol. Qual que é a massa molar da fórmula mínima? 44,053 gramas por mol. Isso aqui, 88,11 dividido por 44,53 vai dar 2. Esse número 2, esse número aqui, ó. Esse número 2 aqui, nós vamos ter que pegar ele e multiplicar a fórmula mínima. Deixa eu pegar a fórmula mínima. Ah, não é essa aqui não. Vamos ter que pegar a fórmula mínima. Vou ter que pegar esse número 2. E eu vou ter que multiplicar a fórmula mínima. Multiplicar por 2. A hora que eu pego esse número 2 e multiplico pela fórmula mínima, significa o seguinte: eu vou ter C2, 2 vezes 2, hidrogênio 4 vezes 2, oxigênio 1 vezes 2.
Aqui. E daqui nós vamos resultar na fórmula molecular. Aqui vai ser 4. Aqui vai ser 8. Ups. E aqui vai ser 2. Então, essa aqui fórmula molecular. Tudo bem? Conseguiram entender? Então, o raciocínio é esse. Deram uma porcentagem, poderia ser dado uma massa. Não foi dado. Se não foi dado, você usa uma massa. Usa uma massa que te facilite. Eu usei 100 gramas que é mais fácil, para você determinar aqui qual que é a massa de componentes que está na massa do composto que você analisou. Ache o número de mols de cada um dos componentes. Nós achamos o número de mols de cada componente e escrevemos a fórmula do composto. Divida esse número de mols pelo menor número. Aí você vai achar a fórmula mínima. Ache a massa molar da fórmula mínima. Pegue a massa molar da molécula, que é informada no exercício, e divida pela massa molar da fórmula mínima. Isso vai dar um número que você vai multiplicar esse número na fórmula mínima para achar a fórmula molecular. Tudo bem, gente? Beleza. Avancemos. Um brinco. Vamos ver lá, né? Um brinco feminino pesando 0,1045 gramas foi fabricado usando latão como matéria-prima. Esse latão tem como composição 75% massa-massa de cobre e 25% massa-massa de zinco. Quantos átomos de cobre e quantos átomos de zinco foram necessários para se produzir esse brinco? Faltou para se produzir, né, este brinco. Então, vamos lá. Você tem um brinco, a massa do brinco é igual a 0,1045 gramas. Ele fala que esse brinco tem 75%, é uma relação massa de cobre. E aí nós vamos ter que calcular depois essa massa de cobre, ele dá em porcentagem, 25% também massa de zinco. Então, a primeira coisa, calcular as massas de cobre e de zinco no brinco. Você tem 0,1045 gramas do brinco, equivale a 100%. 100% do quê? Da mistura, cobre mais zinco. Mas e se eu quiser 75%, que é só cobre? Qual que é essa massa? Multiplique 0,1045 vezes 75, divida por 100. 0,07837. Vou colocar todos os números. Nem precisar, mas vou colocar todos os números. Gramas de cobre.
Isso aqui é a primeira regra de 3. Depois, fazer a mesma coisa para zinco. Ou você pode fazer a subtração, porque o resto é zinco. Você poderia fazer o seguinte: se você não quer fazer a regra de 3 de novo, você quer só fazer uma conta de subtração, também pode. Massa do brinco é igual a massa de cobre mais massa de zinco. Ué, se a massa do brinco é 0,1045 gramas e a massa de cobre 0,078375 gramas, qual que é a massa de zinco? Massa de zinco vai ser igual 0,1045 menos 0,078375 0,026 125 gramas. Então, a gente está vendo aqui a massa de cobre. Ui. Massa de cobre. Ué, gente, não é aqui não, né? É aqui. Massa de cobre e a massa de zinco. Deixa eu colocar aqui, gente, só um minutinho. Bem, ele não respondemos ainda, porque ele está perguntando quantos átomos de cobre, quantos átomos de zinco foram necessários para se produzir esse brinco. Quantos átomos? Cadê? Aqui. Primeira coisa, né? Vamos agora, B, achar o número de mols de cobre e de zinco. 1 mol de cobre tem, tá aqui, olha, 1 mol de cobre, a massa molar do cobre é 63,546 gramas. 63,546 gramas. Aonde que a gente acha isso aqui, professor? Isso aqui é fornecido, tá? Mas está na tabela periódica. 1 mol de cobre tem 63,546 gramas de cobre. Como que está na tabela periódica? Ué, isso daí é a massa atômica. A massa que nós temos aqui de cobre, 0,078375 gramas de cobre. Equivale a quanto? Quantos mols? 0,078375 dividido por 63546. 1,233 vezes 10 a menos 3. Mol. 1,233 10 a menos 3. Esse aqui, veja, eu achei a quantidade de mols de cobre. Isso aqui é a quantidade de mols de cobre. Vamos achar aqui a quantidade, que é uma... Vamos achar aqui a quantidade de mols de... Acho que melhor que a gente colocar aqui embaixo. Um mol de zinco
equivale, deixa eu ver, o zinco 6538. 6538 gramas de zinco. A massa de zinco que nós temos, 0,026, 125 gramas de zinco. Zero vírgula 0,26, 125 dividido por 6538, 3,996, estou arredondando agora, vezes 10 a menos 4. Mol de zinco. Então a gente achou a quantidade de mols de zinco e a mol de cobre. Tá. Agora, não podemos perder de vista o que ele quer, né? Ele quer o quantos átomos de cobre e quantos átomos de zinco. Veja, vamos partir para C, a última etapa. Achar o número de átomos de cobre e zinco a partir do número de mols. Veja, vamos começar com o cobre. 1 mol de cobre tem essa massa que a gente já viu. Né? Tem essa massa, desculpa, esqueci aqui, tem outra. 1 mol de cobre tem essa massa. Mas 1 mol de cobre, eu não sei se vocês se lembram do número de mols. O número de mols equivale a uma unidade, né? Mol é uma unidade. 1 mol de cobre equivale a mesma coisa que você falar que tem 6, qual que é o número exato que colocou? 6, aqui, ó, 6,022 vezes 10 a 23. 6,022 vezes 10 a 23 alguma coisa. Nós queremos átomos. E 1 mol de cobre pode ter, ou tem, né? Que pode ter, tem 6,022 vezes 10 a 23 átomos de cobre. 1,233 vezes 10 a menos 3 mol de cobre vai ter quanto átomos? Só fazer a multiplicação. 1,233 exponencial a menos 3 vezes 0,22 exponencial a 23. 7,425 vezes 10 a menos não. 10 a 20 átomos. De cobre. Fazer a mesma coisa agora para o zinco. 1 mol de zinco tem 6,022 vezes 10 a 6 vezes 10 a 23 átomos de zinco.
3,996 vezes 10 a menos 4 mol de zinco qual que é a quantidade de átomos de zinco? Agora é só multiplicar 3,996 menos 4 vezes 6,22 exponencial a 23. 2,46 vezes 10 a 20 átomos de zinco. Deixa eu ver se era só isso que ele está pedindo. Então, nessa massa desse brinco, você vai ter 7,42 átomos de cobre e praticamente 41 vezes 10 a 20 átomos de zinco. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Beleza. Bem, vou fazer um intervalo agora, de uns 15 minutos, depois a gente volta para terminar essa prova aqui e fazer mais exercício. Beleza? Vamos dar uma descansadinha aí e a gente já volta daqui a pouquinho. Estamos encerrando aqui a primeira parte, falou? Boa janta para vocês aí.